A Rua dos Campos, que liga a Avenida Capitão Mor Gouveia à BR-226, no bairro de Felipe Camarão, foi bloqueada após o acidente com o motociclista, que ficou horas deitado na via aguardando socorro. O motoboy perdeu o controle neste buraco. O pneu estourou e o condutor foi arremessado. Em meio à plantação de uma das propriedades, a polícia havia acabado de desenterrar uma mala que continha os restos mortais de um dos moradores. O homem foi mais uma vítima do pedreiro Geraldo José Amaro do Nascimento, o mesmo autor da morte da dona de casa, Normalice. Eu fui lá e dei 2 tiros nele, dei um tiro na cabeça e um toro. Tudo foi descoberto na manhã desta quinta-feira no presídio provisório Raimundo Nonato Fernandes. O buraco foi cavado numa ala chamada parlatório. Nesse local tem 6 celas com 17 presos e todos teriam fugido se a fuga não tivesse sido abortada. Uma das duplas utilizou uma moto roubada pela manhã no município de Macaíba para realizar o assalto ao posto de gasolina em Touros no final da tarde. A gente estava fechando o caixa, aí quando eles chegaram, anunciaram o assalto. Aí foi na hora que eles pegaram o dinheiro, os pertences, e a gente acabou de arrecadar o dinheiro, eles pegaram e levaram. No ar, mais um líder de audiência. Patrulha da Cidade. Olá, boa tarde, Natal. Boa tarde, Rio Grande do Norte. Começando mais um Patrulha da Cidade ao vivo para todo o estado. Hoje é quinta-feira. Quinta-feira, dia 6 de agosto de 2015. Hoje tem muita gente aniversariando, viu? 2015. E a gente começa o programa trazendo hoje coisas surpreendentes do nosso programa. Para que você possa ter uma ideia, nós vamos mostrar que o camarada, o réu confesso do assassinato de Normalice Mesquita Lourenço, 49 anos de idade, em Macaíba, ele também confessou um outro crime de homicídio ocorrido no mês de junho. É verdade. E a polícia encontrou ontem o corpo que suspeita ser mais uma vítima do pedreiro de Macaíba. O mesminho é o confesso da Normalice. Fato ocorrido semana passada em Macaíba. Golpes de marreta. Confessou para o delegado, doutor Normando Feitosa, que fala conosco daqui a pouquinho, que teria assassinado um outro homem. Também caso de terreno. Dinheiro, pedreiro, não vale o que o gato enterra. Coloca no ar aqui. No bairro Lagoa de Santo Antônio, município de Macaíba, as viaturas tomavam conta da paisagem. Em meio à plantação de uma das propriedades, a polícia havia acabado de desenterrar uma mala que continha os restos mortais de um dos moradores. O homem foi mais uma vítima do pedreiro Geraldo José Amaro do Nascimento, o mesmo autor da morte da dona de casa, Normalice. Recebemos uma ligação anônima de uma pessoa próxima à casa do Geraldo, pedindo para a gente investigar, se aprofundar nas investigações por conta do sumiço inexplicável do seu vizinho, né? E aí estivemos na cidade de Almarinho, conversamos com sua esposa. Na hora que a gente chegou a citar o nome do Geraldo, do Ricardo, conhecido como Gaúcho, nós sentimos que a esposa dele ficou bastante nervosa e aí decidimos buscá-lo, o Geraldo, no CDP, onde começamos a interrogá-lo e ele terminou confessando esse assassinato. Geraldo e Ricardo eram vizinhos há pelo menos um ano e, segundo o acusado, mantinham uma relação cordial. Nesse tempo, eles teriam até fechado alguns acordos. Geraldo teria vendido para a vítima um terreno e a casa onde Gaúcho morava. Mas, arrependido do negócio, quis o imóvel de volta e, para isso, decidiu matar. Porque a casa era minha, eu tinha vendido por 15 mil a ele. Aí não tinha como eles não vendiam mais. Aí pronto. Ele disse que aproveitou que estava havendo uma vaquejada aqui por perto, muito barulho. Ele conversando com a vítima na parte da noite, terminou dando um tiro na cabeça e no tórax da vítima. E em seguida colocou a vítima numa mala, não conseguiu fechar e terminou amarrando com arame. Colocou numa carroça e veio até esse matagal, cavou e enterrou.
Eu cheguei, eu vou ser sincero com vocês. Eu cheguei no dia do assassinato da Normalice e o pedreiro sendo acusado, nós mostramos a foto dele aqui. Aliás, a foto ele estava até mais bonitinho, porque é feio, feito cão. Mostramos a foto dizendo que ele seria suspeito. E quando a gente fala que o cara é suspeito, a gente fica com o pé atrás. E se não for? E se não tiver nada a ver com aquilo? Mas de repente, da frieza que ele contou a forma que matou a Normalice, que estava sentada no vaso sanitário. Ele deu com a marretada na cabeça dela, que pelo que a gente possa imaginar, afundou. Foram 3 marretadas, o sangue espirrado. Contou friamente, normal, tranquilo. E depois confessar para o doutor Normando Feitosa. Pau da em doido. Segurou, investigou e não está mais nem dormindo. É Normando Feitosa em Macaíba e Raimundo Rolim, lá em São Gonçalo. Aí disse, não, rapaz, eu era vizinho do cara, mas aí ele me comprou a casa por tantos reais e de repente eu me arrependi e queria a casa de volta. Eu disse, mas não vendo mais não. Você me vendeu, lascou-se. Ah, pois vamos ali pra festa, vamos pra vaquejada. Hein? Vamos ali, conversar, uma. Aí deu 2 tiros no cara. Depois coloca dentro de uma mala, não consegue fechar, bota no saco, bota numa carroça e vai enterrar o cara, meu irmão. Esse bicho é muito mais perigoso do que o próprio maníaco de Genipabu, o estuprador. Que cara frio, que cara bandido. Coloca a frieza do Geraldo confessando que matou o vizinho, a forma que confessou. Coloca esse filho das costas oca, coloca. Geraldo, você confirma que você de fato assassinou esse rapaz? Confirmo. Por que você fez isso? Ficar com a casa ali. Foi minha. Qual era a sua relação com ele? Nenhuma. Você chegou a comprar um terreno já dele? Não, o terreno era meu, que eu tive a ele. Como você agiu? Não, entrei lá, mas eu comecei e matei ele. Entendeu? Mas você planejou isso? Não, foi assim, de repente também. Fala pra gente como aconteceu. Eu fui lá e dei 2 tiros nele. Dei um tiro na cabeça e um tórax. Você chegou a esquartejá-lo pra colocar na mala? Não. Só amarrar mesmo, tem na mala e assim mesmo. Isso tudo pra ficar com a casa dele? Era, porque a casa era minha, eu tinha vendido por 15 mil a ele. Aí não tinha como eles não vendiam mais. Aí pronto. Qual é a família dele? Ele é da onde? Eu não sei de onde ele é. É do Paraná, se é do São Paulo, não sei. Há quanto tempo você o conhecia? Só o tempo que eu convidia ele, somente. Um ano, abaixo de 1 ano. Sua esposa tem participação nesse assassinato? Ela nem sabe, nem sabe, ela sabe. Sabe não. Você está arrependido, Geraldo, do que você fez? Se arrepender é tarde demais que eu fiz. Em relação ao caso da Normalice, o que foi que aconteceu? A filha também foi a mandante? Foi ela a mandante do crime. Como foi que aconteceu o caso da Normalice? Eu trabalhava lá e a filha ofereceu o carro e o dinheiro e perguntou para eu fazer o serviço. Eu faço. Isso você já tinha esse assassinato nas costas? É. Você já chegou a matar outras pessoas além deles dois? Nunca matei ninguém mais para isso. E o que lhe fez partir para esse crime? Eu não sei. O dinheiro, sei lá. Você acreditou que era vantajoso matá-lo para ficar com a casa? Isso. E agora, como é que fica? Agora acabei com a minha família, acabei com a família dela. Se o tempo voltasse, você mudaria? Mudaria. Você acabou com 3 famílias, Geraldo. Acabou com a família da Normalice. Antes tinha acabado com a família do gaúcho Ricardo, que até hoje veio saber ontem que o cara está assassinado, estava morto e enterrado. Enterrado numa cova feita por você em meio a canavial. E acabou com a sua família. Foram 3. Eu acredito que a sua esposa, não sei se você tem filho, hoje deve estar muito desgostosa. Tá certo isso? Tá certo? Desgostosa? Tá. Pelo homem que ela escolheu casar, como um pedreiro decente, e de repente se transformar em menos de um mês, em menos de um mês não, em menos de uma semana se transformar num criminoso em série. Ah, foram só 2 crimes. Ah, foram só 2. Não era pra ter sido nenhum, cara. Não era pra ter sido nenhum. Por dinheiro.
por dinheiro. Matei Normalice porque a filha me ofereceu dinheiro. Isso vai render muito ainda. Vai render muito. E o Ricardo, matou por quê? Quem te ofereceu dinheiro para matar o Ricardo? Não teve o dinheiro. Até porque eu vendi a casa. Eu vendi a casa a ele por 15 mil. Depois me arrependi porque a casa não valia só 15. Só que o gaúcho disse, não vendo mais não. Você me vendeu, agora não vendo mais não. Tô morando na casa. Aí ele vai, sai, não vende não, peraí, então eu vou ficar na casa. Aí mata o cara. Pelo amor de Jesus Cristo, que cara perigoso. Reginaldo Bezerra, eu quero pedir a você permissão. Eu queria conversar com o Geraldo. Eu queria fazer uma entrevista com o Geraldo. Eu conversar com o doutor Normando Feitosa e pedir para ele também, ver se ele me concede essa permissão para depois eu ir lá e conversar, fazer uma entrevista. Eu, cara a cara com o Geraldo. Doutor Normando Feitosa, muito boa tarde. Obrigado pela sua participação. Parabéns pelos crimes que o senhor tem elucidado. Ao pouco tempo que o senhor está à frente da cidade de Macaíba. Boa tarde. Quais são os desdobramentos desse caso do pedreiro Geraldo José, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Ciro. Boa tarde a todos os ouvintes. Ciro, é o seguinte, o Geraldo, a cada momento nos surpreende, né? Nós estávamos justamente, nem ainda no início da investigação com relação à morte de Normalice, e apareceu esse outro caso, que ele, há 3 meses, mais ou menos, tirou a vida do Ricardo, conhecido como Gaúcho, aqui da cidade de Macaíba, aqui na cidade de Macaíba, por conta de uma transação de um imóvel. Ele, como você bem colocou, ele fez essa transação aí e viu que realmente não tinha feito um bom negócio e tentou recuperar a casa, mas o Ricardo não aceitou. Ele aproveitou a oportunidade e a relação, aparentemente, de amizade que tinha com o Ricardo, e na própria casa do Ricardo, ele tirou a vida do mesmo, né? Colocou dentro de uma mala e enterrou a mais ou menos 250 metros do local. Doutor Normando, me diz uma coisa, Ricardo Neubauer, um nome assim, esses nomes esquisitos, alemão, não sei que nome é, Neubauer. Me diz uma coisa, o Ricardo teria quantos anos? Ele morava sozinho? Tem família com ele morava? E outra coisa, o Geraldo só podia ter um relacionamento bom com o Ricardo, porque o Ricardo sumiu e ninguém deu conta de pensar que o próprio amigo teria assassinado. Concorda comigo? É verdade, porque o Ricardo, ele chegou aqui na cidade e começou a trabalhar numa empresa aqui próximo, saiu e ficou trabalhando como autônomo, né? E não tinha família, a única pessoa que ele conhecia era justamente esse pessoal dessa fábrica que trouxe ele lá do Paraná, e ele ficou só. E não tinha muita relação com a vizinhança, mas logicamente todo mundo notava a presença dele, que morava o Geraldo lá, e de repente, aliás, o Ricardo, e de repente o Ricardo, ele some sem nenhuma explicação. E após a morte de Normalice, eu comecei a receber algumas ligações, justamente de algumas pessoas dizendo, olha, esse cara matou a Normalice, pode ter dado sumiço ao Ricardo, ao amigo. Né? E foi aí que começamos as investigações, ainda na morte de Normalice, no caso de Normalice, nós começamos a questioná-lo com relação à casa que ele disse que a vizinha ele teria comprado do Ricardo, que o Ricardo teria vendido a ele e coisa e tal. Procuramos saber onde é que o Ricardo estava, onde é que tinha o documento dessa transação, ele não soube explicar, né? Não sabia para onde o Ricardo tinha ido, e isso foi chamando a atenção. E depois de muita investigação, nós chegamos à conclusão que estivemos no El Marinho, começamos a questionar junto à esposa dele como foi que ele tinha adquirido a casa, por conta que ela não soube responder nada, ficou bastante nervosa. Ela disse, aí tem coisa. Então buscamos o Geraldo aqui na delegacia, conversamos com ele e ele terminou confessando essa outra morte, né? E temos algumas informações, ainda é muito vaga ainda, mas nós estamos ainda não descartando a possibilidade de um terceiro homicídio cometido por ele.
nós estamos investigando e logo, logo, Deus queira que não, né, isso não se concretize. Né, de uma terceira pessoa morta por Geraldo. Nós estamos investigando e logo, logo teremos essa informação. Doutor, o telefonema do cidadão para a delegacia de Macaíba faz valer a pena. Algumas ligações dando conta, procure saber do vizinho, do Ricardo Gaúcho, que está sumido, ele pode ter matado. Se o senhor não tivesse levado em consideração, não teria chegado à confissão e ao local de onde o corpo do Ricardo Neubauer estava, isso? É verdade, olha, a polícia, como eu sempre digo, não dá um passo se não tiver informação. Então, quando a população se une à polícia, os resultados começam a surgir. Por isso que eu faço sempre esse apelo, que a população coopere, se vê uma situação assim, diferente do normal, liga para a polícia, que a polícia está aqui para isso mesmo, ganhamos para isso, para investigar, para fazer levantamento e checar as informações. Se não tiver nada, recuamos e pronto, a vida continua normalmente, entendeu? Mas se tiver algum indício de alguma coisa ilícita, com certeza a polícia vai chegar junto. Doutor, para a gente encerrar, já agradeço a sua participação, para a gente encerrar, significa dizer, só responde se não for lhe prejudicar nas investigações, significa dizer, o assassino confesso da Normalice, também confesso do Ricardo Neubauer. A gente pode descartar aí a participação da Taliane no assassinato da mãe? Ou é muito cedo para dizer isso? Mas de forma alguma. Eu estou convencido e certo da participação de Taliane nesse crime da mãe dela. E eu vou provar à sociedade, vou provar à justiça que ela teve participação. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor. Parabéns de novo, viu? Não me canso de parabenizar pelo belíssimo trabalho que o senhor vem fazendo à frente aí de Macaíba. Deus te abençoe, sua família e toda a sua equipe. Muito obrigado. Parabéns, doutor. Um abraço, tudo de bom. Eu fico arrepiado. Sério, quando eu falo com pessoas que trabalham com afinco, com pessoas que fazem valer a pena o salário que lhe é pago. Desvendar, de ouvir a população, um simples telefonema, e ele, sem medir esforços, vai à procura e com uma conversa pé de ouvido, consegue descobrir mais um crime de homicídio do Geraldo José. Aliás, o Geraldo, ele tem mulher que está grávida e tem mais 6 filhos. Imagina a situação da pobre da mulher. Imagina a situação dos filhos, que talvez sejam todos menores de idade, não é isso, Reginaldo? Todos pequenos, deve ser uma escadinha. E descobrir que o... Onde é que estamos, Senhor? Aonde estamos, Jesus? O corpo do paranaense Ricardo Neubauer ainda não foi oficialmente identificado e tampouco liberado, porque ainda não houve o confronto com dados e documentação da vítima. Rogério Fernandes tem informações para nós. No ar, você, Rogério. O corpo de Ricardo Neubauer, de 36 anos, ainda continua aqui no ITEP, no bairro da Ribeira, aguardando a liberação. Segundo a polícia de Macaíba, ele já foi devidamente identificado, é uma pessoa conhecida, e até a sua morte está sendo apurada pela delegacia civil daquela cidade. Mas é preciso para o ITEP uma prova técnica. Por exemplo, os peritos aqui em Natal fizeram a coleta da digital do polegar esquerdo da vítima, mas falta uma outra prova, que seria exatamente da sua identidade, do seu RG, que só existe no Paraná. Por isso, esse material deve ser enviado até mesmo pela internet para que haja um confronto e a identificação oficial. Os familiares do Ricardo Neubauer devem chegar hoje ou amanhã para a liberação do corpo. Ele será levado e sepultado lá no Paraná. Rogério Fernandes, para o Patrulha da Cidade. Obrigado, Rogério. Eu fico muito triste, sinceramente. A gente faz um programa policial, a gente escolhe a linha do jornalismo, a linha policial, setor policial, porque a gente se identifica. A gente gosta de falar sobre segurança e insegurança. Mas aqui e acolá a gente fica com o coração na mão. A gente fica com o coração acelerando muito mais do que o necessário de ver famílias sendo destruídas, pessoas sendo assassinadas por 15 mil conto. Ah, mas tem pessoas que são assassinadas por um celular, cara.
Deixa eu falar de coisa boa.